Julgamento de Sérgio Moro é suspenso mais uma vez. Placar está 1-1. E você vai ver também. Taiwan busca sobreviventes em meio à destruição. Terremoto deixa 9 mortos e centenas de feridos. Presidente do Banco Central prevê queda no preço dos alimentos. Venda de veículos novos cresce no Brasil em março. Queda nos juros ajuda quem quer comprar um carro financiado. Quem pretende trocar de carro, acho que é um momento. E ainda, clubes ricos e futebol pobre. Brasileiros começam mal contra adversários mais fracos da América do Sul. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E agora a gente começa falando sobre o terremoto que atingiu Taiwan na manhã de hoje. O terremoto, o tremor de magnitude 7,4, deixou 9 mortos e mais de 900 feridos e 50 desaparecidos. Alertas de risco de tsunami chegaram a ser emitidos para o Japão e para as Filipinas. O fenômeno já é considerado o mais forte do país em 25 anos. Hualien, a cidade mais próxima do epicentro do tremor, foi também a mais atingida. Os registros feitos pelos próprios moradores são impressionantes. Prédios inteiros desmoronando, sendo reduzidos a poeira em questão de segundos. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor foi de magnitude 7,7 e ele teria ocorrido a apenas 15,5 km da superfície, o que explica o poder de destruição elevado. Deslizamentos de terra também foram registrados após o tremor. Na capital Taipei, parte da cidade ficou sem energia. Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o primeiro tremor foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala Richter. Todos os alertas de tsunami emitidos em Taiwan, Japão, Filipinas e pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico foram cancelados. O terremoto foi descrito como o mais forte em 25 anos na ilha, pelo diretor do Centro Sismológico de Taiwan, Wu Xinfu. Em setembro de 1999, um terremoto de magnitude 7,6 deixou 2.400 mortos em Taiwan. Vale lembrar que Taiwan está situada no Anel de Fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Pacífico, passando pelo sul da Ásia. Olha, e agora são 18h35 pelo horário de Brasília. E agora nós vamos mostrar imagens ao vivo de Taiwan. São 11 horas de diferença e lá agora o dia está amanhecendo. A gente pode ver aí por essas imagens do edifício Urano, que fica na cidade de Hualien. E foi lá foi um dos locais mais destruídos pelo terremoto. Neste momento, as equipes de resgate continuam os trabalhos em busca de pessoas desaparecidas e que podem estar no meio dos escombros. Além do prédio que a gente está vendo aí nessas imagens, muitos túneis e linhas de trem também foram destruídas pelo terremoto. Esse foi o maior temor de terra registrado no local nos últimos 25 anos, como a gente já disse. E olha só, para falar agora mais sobre esse assunto, sobre essa tragédia, nós vamos contar com uma participação muito especial aqui no Jornal das 18h30. Quem participa e conversa com a gente hoje é o representante do Consulado de Taiwan aqui no Brasil, o Luiz Fong. Boa noite, Opa. Luiz. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30, Luiz. Muito obrigado pela entrevista, senhor Werneck. É uma grande honra
que podemos encontrar-nos aqui no canal. Primeiro, Luiz, eu quero declarar nossa solidariedade a todo o povo de Taiwan. Realmente estamos todos solidários a esse momento. E queria saber de você, quais foram as últimas informações que você recebeu de lá? Como é que está a situação nesse momento? A gente viu aí imagens ao vivo. Este acontecimento é uma grande perda e triste acontecimento. Para nós, estamos agora, nossos governos estão dedicando toda a força para resgatar os damnificados, as perdas desaparecidas. Como você acaba de mencionar, 9 pessoas foram falecidos. Luiz, então eu queria que você continuasse. Você estava falando do último contato, atualizando as informações lá de Taiwan, por favor. Então, como nossos conterrâneos estamos acostumados a enfrentar este tipo de desafio na vida ordinária, então o governo tem políticas para educar e ensinar a nossos povos de como enfrentar uma vez destas calamidades estão acontecendo. Por exemplo, na vida ordinárias podemos guardar alguns alimentos ou algumas águas ou algo para sobreviver uma vez está estancados na situação perigosa. Outra parte, na aula dos alunos, ensinos primários e secundários, eles estão aprendendo conhecimentos comuns e como sobreviver e lidar as coisas quando estão em situações difíceis. A parte disso também, nossos governos estão divulgando alarme. Temos um sistema de alarme em emergência. Por exemplo, como enchentes, terremotos ou fogos. E este tipo de sistema de alarme automaticamente disparadas para todas as cidadanias na região. Então, esse é um sistema para garantizar os povos ter tempo suficiente para escapar em uma situação difícil de enfrentar terremoto. Por exemplo, você, uma vez ouvir o alarme, você tem 30 segundos para escapar, para sair a situação que não está situável ou não está em uma condição para proteger. Por isso, este é um sistema muito importante para proteger nossos povos. A gente ouviu aí na reportagem que Taiwan está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região crítica. E como você falou agora há pouco, o povo de lá, a população, já está acostumada a esse tipo de evento. E essa construção dos prédios, essa estrutura do país, amenizou os impactos desse terremoto? A tragédia podia ser bem pior? Sim. Como estamos situados a zona perigosa entre choque de praga euroasiática e praga filipinas, a política de construção do governo está obrigando os construtores a ter as regras mais estritas contra o terremoto. Geralmente, os prédios novos deveriam ter pelo menos contra 7 graus magnitudes de terremotos. E esta maneira pode assegurar e garantizar, pelo menos no momentos primeiro de acontecer algo, tem tempo para escapar ou para sair. E como esta vez, embora a magnitudes registradas 7,2 graus em Taiwan, mas o damnificado, os danos não tão sérios como a vez passada, no 1992, e acho que esta é uma razão, é uma condição
mais sustentável para proteger os nossos povos. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o diretor do escritório do Consulado de Taiwan aqui no Brasil, o Luiz Fong. Muito obrigado pela sua participação nessa entrevista, que foi agendada, aliás, pela nossa produtora Débora Moraes. Muito obrigado e, mais uma vez, toda a nossa solidariedade ao povo de Taiwan. Muito obrigado, senhor Werneck. Muito obrigado. Grande abraço. E olha só, agora a gente fala de economia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que a inflação de alimentos deve retroceder nos próximos meses. Uma boa notícia. A inflação dos alimentos e bebidas em 12 meses até fevereiro deste ano somou 2,62% abaixo do índice geral, que é de 4,50%. Alguns alimentos, como o arroz, o feijão preto e a batata inglesa, registraram alta maior neste período de 31% a 42%. De acordo com o Campos Neto, este não é o grande problema neste ano, pois apesar dos alimentos terem subido muito nos últimos 2 meses, a inflação deste setor deve voltar a cair. A afirmação aconteceu em um evento do Grupo Bradesco nesta quarta-feira em São Paulo. O presidente do Banco Central disse ainda que em alguns países já há uma elevação da inflação de serviços, ainda que o índice e os núcleos estejam caindo em algumas dessas regiões. A declaração do presidente do BC ocorre 2 semanas após o Copom reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, de 11,25% ao ano para 10,75%. Foi o 6º corte seguido, acompanhando a sequência de quedas iniciada em agosto de 2023. E a gente volta a falar de economia. A venda de veículos novos no Brasil aumentou no mês de março. O crescimento foi de 13,6% em relação ao mês anterior. Muitas pessoas sonham em ter um carro novo, não é verdade? E a queda da taxa de juros tem ajudado muita gente a tornar esse sonho realidade. Só no mês de março, 187 mil veículos 0 quilômetros foram vendidos no Brasil. É o que mostra um levantamento feito pela FenaBrave, que é a Associação dos Distribuidores. Esse número representa um crescimento de 13% em relação às vendas no mês de fevereiro. E é baseado nos emplacamentos que foram feitos no Brasil. E o motivo foi a queda na taxa de juros, segundo os especialistas, já que nos primeiros meses desse ano, mais de 1 milhão de financiamentos foram feitos no Brasil. E esse número inclui também os carros usados. E essa alta nas vendas deve continuar ao longo do ano. A previsão do setor é de um crescimento de 12% em 2024. E se você também deseja comprar um carro novo, quem sabe essa não é a hora. O ano que vem, com certeza, eu vou trocar de carro. Se está mais em conta pra gente, é mais fácil. Para quem quer comprar, é uma boa. Depois dessa crise que a gente passou, a gente fica meio cismado, né? Se você tiver estabilizado, vai embora. Olha, eu acho que com certeza sim. Quem pretende trocar de carro, acho que é um momento. E veja a seguir, julgamento de Sérgio Moro é suspenso mais uma vez. E o placar está 1-1. E ainda, clubes ricos e futebol pobre. Brasileiros começam mal contra adversários mais fracos da América do Sul. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, o julgamento sobre a cassação do mandato do senador Sérgio Moro foi suspenso de novo. O segundo dia de júri foi marcado por um novo pedido de vista no processo. A sessão está empatada em 1-1 e será retomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na próxima segunda-feira. A sessão desta quarta-feira terminou empatada após o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade votar a favor da cassação do mandato de Sérgio Moro e pela inelegibilidade do senador. No primeiro dia de análise na Justiça Eleitoral,
O relator do caso e desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza havia votado contra. O magistrado entendeu que as acusações não procedem. O julgamento começou na segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, e foi interrompido após o desembargador José Rodrigo Sade pedir mais tempo para analisar o caso. Hoje, depois do voto de Sade, a terceira desembargadora a votar, Cláudia Cristina Cristofani, fez um novo pedido de vista. As duas ações contra o senador foram protocoladas pelo Partido Liberal e a outra pela Federação Brasil da Esperança, que argumentam que Moro cometeu abuso de poder político indevido dos meios de comunicação e obteve vantagem indevida em relação aos outros candidatos que disputaram a campanha ao Senado durante a pré-campanha para a presidência da República. Se for cassado, novas eleições serão convocadas para ocupar a cadeira de Moro no Senado. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Igor Ciconello. Boa noite, Igor. E a terça-feira foi desastrosa para os clubes brasileiros nas competições continentais, não é mesmo? Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Pois é, meu amigo, chega a ser inacreditável o que aconteceu com os clubes brasileiros na noite de ontem. Mesmo enfrentando clubes mais modestos, tendo mais dinheiro e jogadores mais valiosos, nenhum deles teve vida fácil. Vamos acompanhar agora. A estreia dos clubes brasileiros nas competições continentais foi para esquecer, com exceção do Atlético Paranaense, que pela Sul-Americana venceu o Sportivo Ameliano do Paraguai fora de casa por 4-1. Nenhuma outra equipe brasileira tem motivos para comemorar, embora tenham o maior orçamento, plantel e melhor infraestrutura. Nada disso entrou dentro de campo. Pela Copa Libertadores, o Flamengo, que tem o segundo elenco mais caro da competição, empatou com o tradicional, porém modesto, Milionários da Colômbia por 1-1. E para piorar a situação, o rubro-negro jogou com um jogador a mais a maior parte do tempo. E mesmo assim, tomou o gol de empate após um erro bizarro do sistema defensivo. Ainda pela Libertadores, o Grêmio, tricampeão da América, sofreu com a altitude da cidade de La Paz, na Bolívia, e foi derrotado pelo The Strongest por 2-0. Uma coisa é certeza, o tricolor gaúcho não é o primeiro e nem vai ser o último clube brasileiro a ter dificuldades em jogar no país. Isso porque o The Strongest está há 11 anos sem perder para um clube brasileiro jogando em La Paz. São 9 partidas de invencibilidade. Por esse motivo, o estádio do clube, que está localizado a mais de 3.600 metros do nível do mar, é conhecido como Cemitério dos Elefantes, pois o lugar é conhecido por matar gigantes. E dessa vez, a vítima foi o tricolor gaúcho. Agora falando sobre a Copa Sul-Americana, o Internacional empatou fora de casa com o Belgrano da Argentina em 0-0. O atacante colorado Borré, comprado do futebol alemão por mais de 33 milhões de reais, teve a chance de dar a vitória para o clube, mas acabou se atrapalhando com a bola. E o Corinthians foi até o Uruguai e acabou apenas empatando com o modesto Racing. Para se ter ideia da disparidade das equipes, o clube uruguaio inteiro possui um valor de mercado de pouco mais de 8 milhões de euros. Esse valor é menor do que o de Yuri Alberto, que possui valor de mercado estimado em 13 milhões de euros. Olha, Igor, primeiro, excelente aí a sua leitura sobre a rodada. E que realmente, que noite decepcionante. Mas daqui a pouco tem mais time brasileiro que estreia na Sul-Americana e também na Libertadores. E você acredita que esse cenário ruim pode mudar? Olha, Kleber, vamos torcer para que hoje seja diferente, viu? Pela Copa Libertadores da América, Kleber, o Alianza Lima vai enfrentar o Fluminense fora de casa. O tricolor carioca tem várias lesões, como o Ganso e o Cano, e o Urso, o John Kennedy, está suspenso. Então o Fluminense não vai ter vida fácil também lá no Peru, não. O Botafogo vai enfrentar dentro do Newton Santos o Júnior Barranquilla, da Colômbia. E esse jogo vai marcar a volta, do time à fase de grupos. Os ingressos já estão esgotados e a torcida vai fazer aquela linda festa, aquele lindo mosaico. Vamos torcer pro Fogão sair vitorioso aí para dar alegria para os clubes brasileiros,
E o Palmeiras vai até a Argentina enfrentar o São Lourenço, né, Kleber? Ele poupou os principais jogadores porque tem a final, né, do domingo do Campeonato Paulista contra o Clube do Santos. E pela Sul-Americana, Kleber, o Cuiabá vai enfrentar o Lanús, da Argentina. O Cuiabá está invicto, Kleber, é bom a gente lembrar, como a gente disse na segunda-feira, mesmo com a saída do treinador Antônio de Oliveira para o Corinthians, né? O Cuiabá conta com o Daverson e tem tudo para ganhar do Lanús aí e fazer os 3 pontos da estreia. E também, Kleber, o Fortaleza vai enfrentar o Sportivo Trinidense do Paraguai e o Red Bull Bragantino, Kleber, olha só, vai enfrentar a equipe do Coquimbo, do Chile. E, Kleber, o Coquimbo do Chile ele é da cidade do Coquimbo, né? Cidade desértica de Coquimbo, onde nosso colega de redação Marcos Marinho tem seus familiares. E é isso, Kleber, essas foram as minhas informações. Vamos torcer para que hoje seja diferente e que os clubes brasileiros possam sair vitoriosos. Tá certo, Igor, mais uma vez muito obrigado e vamos torcer. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Ótima noite e até amanhã.